A gente vai voltar a falar do voto impresso. A gente separou os votos de alguns partidos aí que você precisa ter em mente na hora de tratar desse assunto, inclusive para alimentar a nossa rodada de análise aqui. Olha só, vamos ver como as bancadas orientaram os seus deputados e aí ver o que eles decidiram, se seguiram ou não. Começamos pelas siglas que orientaram pela aprovação da PEC, ou seja, a favor do voto impresso. Tá aí, ó, o PSL, partido pelo qual se elegeu o presidente Jair Bolsonaro, ele tem 53 deputados, orientou sim e a grande maioria seguiu a orientação do partido. 45 votou a favor da PEC do voto impresso, 6 pessoas votaram não e 2 se abstiveram, 2 não votaram, 2 preferiram não aparecer, vá guardando esses números porque o não comparecimento é importante. Aí você tem o Podemos que namora uma candidatura do ex-juiz Sérgio Moro, mas olha aí, disse que consultou seus eleitores e que orientou sim, então. Tem 10 deputados, 6 votaram sim, a favor do voto impresso, 2 votaram não, contra e 2 não votaram. Esse número também é importante. Vamos para o Republicanos, né? A Renata havia antecipado aqui a virada de posição do presidente do Republicanos. A bancada tem 32 deputados, orientou a favor do voto impresso. Dos 32, 26 seguiram a orientação. 3 votaram não, contra o voto impresso e anote de novo, mais 3 não compareceram para votar. Lembrando, a votação é eletrônica, bastava ligar o celular ou o computador e o deputado poderia comparecer. Agora a gente vai olhar os partidos que orientaram pela rejeição da PEC. A gente vai trazer para você, olha aí, PSD, Centro, Gilberto Kassab, nem de direita, nem de esquerda, nem de centro. Mais centro, mais muro do que isso, impossível. Fechou acordo, orientou não, mas dos 35 deputados, 20 votaram a favor da PEC, contrariando a orientação do partido. 11 seguiram a orientação do partido, ou seja, foi quase o dobro o número que ignorou a orientação da liderança partidária. 4 não apareceram para votar. Aí a gente vai para o PSDB, gente. 32 deputados, orientação contra o voto impresso. Aí tá aí, ó. Metade do partido votou a favor. 14 deputados. Não, contra o voto impresso, seguindo a orientação do presidente do partido, foram 12. Não apareceram para votar, não quiseram dizer nem que sim, nem que não, 5. E teve uma abstenção registrada, a do deputado Aécio Neves, que disse aqui, você viu inclusive em entrevista para a CNN, que ia se retirar desse debate agora, que ele achava que estava contaminado, para retomar caso se reelegesse em 2022. Guarde o retrato do PSDB, porque o PSDB fechou questão. O que isso significa? Fechar questão é dar uma ordem, abrindo precedente para punição para quem não cumprir. Vai ter trabalho, porque metade da bancada praticamente ignorou. E aí a gente vai para o MDB. O MDB tem 33 deputados, também fechou questão contra o voto impresso, fez um discurso muito forte lá em defesa da democracia, etc e tal, mas, de novo, metade, 15 pessoas dos 33 deputados votaram a favor do voto impresso. Não, contra o voto impresso, 10. 8 não se posicionaram, não apareceram para votar, mas ali você tem, então, aí, entre quem não votou e quem disse não declaradamente, 18, muito apertado, praticamente 50-50 para cada lado. Agora, vamos dar uma olhada em mais partidos. Olha só, o PL, que é o partido da ministra da Articulação Política, Flávia Arruda, que é deputada, orientou voto não. Isso é importante, mas tem 41 deputados. E olha o que aconteceu com a bancada, a maioria seguiu. 23 deputados disseram não vamos aprovar o voto impresso. 11 disseram sim e 7 não apareceram para votar. No Democratas, que tem 28 deputados, também falou muito, fechou questão, mexeu todo mundo na comissão e tal, mas a maioria do partido contrariou a orientação. Sim, disseram 13 deputados, 8 disseram não ao voto impresso e 7 não apareceram para votar. Agora a gente vai dar uma olhada na oposição, rapidamente aqui, porque na oposição a gente tem algumas surpresas, olha aí.
A bancada do PT foi inteirinha contra o voto impresso, 2 não apareceram para votar, mas dos 53 deputados, 51 cravaram contra o voto impresso. PDT, chamo sua atenção aqui, porque o PDT orientou não, fez um longo discurso para justificar e 6 deputados do PDT ainda votaram a favor do voto impresso. O voto impresso é uma bandeira histórica do PDT, né? Desde Leonel Brizola eles pregam o voto impresso, mas por conta do cenário político, com tanque na rua inclusive, disseram não, a maioria do partido seguiu, mas ainda teve 6 defecções ali. Agora, olha o que aconteceu com o PSB, amigos, que dos partidos de esquerda é o que está mais próximo do centro-centro, com alguns quadros, inclusive, namorando uma agenda de centro-direita. Dos 31 deputados, 11, 1/3 do PSB votou a favor do voto impresso, mesmo com a pregação pesada da oposição sobre a posição, a atitude do presidente Jair Bolsonaro. 17 foi contra o voto impresso, 3 não apareceu para votar. O PSOL cravou, né? A deputada Sâmia Bonfim está de licença maternidade, mas licença maternidade não é falta, é um direito dela, é essa que não aparece ali. Todos os deputados que estão no exercício do mandato cravaram, então, o voto contrário. E aí é importante você dar uma olhada nesses 2 partidos que liberaram suas bancadas, ou seja, faça o que tu queres, pois é tudo da lei, e é isso aí. É o PP e o Novo. O PP é o partido de Arthur Lira, é o partido do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. Dos 41 deputados, olha isso, 16 disseram sim, 13 votaram não, contra o voto impresso, partido do ministro da Casa Civil. E 11 não apareceram para votar. E aí você precisa entender que para uma PEC precisa de 308 votos a favor. O comparecimento ao plenário já é um indicativo forte de apoio ou não. Porque à medida que mais pessoas não aparecem para votar, você obriga o governo ou quem quer aprovar essa mudança a colher 308 votos naquele escopo que está presente. Então, se você tem 380, você só pode perder 70 votos. Por isso, não comparecer é dificultar a aprovação da PEC. E o PP tem um número expressivo. E aí, olha o que aconteceu com o Partido Novo, apanhou muito nas redes sociais. Liberou a bancada, mas mais da metade da bancada, 5-3, votaram a favor do voto impresso. O Yuri Pita colaborou com um pedação aí dessa arte, trago ele para cá, Renata também. Vamos fazer uma rodada de análise em cima desses números especificamente, Yuri. Pois é, Dani, acho que você fez um bom panorama, relembrando, por exemplo, o histórico do PDT ali a favor do voto impresso, mas diante desse contexto. No caso do PT, tem ali a ausência, uma das ausências foi do deputado Alexandre Padilha, mas que estava presente e declarou o voto contra, mas o sistema acabou não computando. Em outras bancadas também se registrou esse tipo de situação. Agora, tem um outro aspecto que é importante, que explica, em parte, essa desobediência geral nas bancadas dos partidos que a gente viu nessa arte, que são os fatores regionais. Ouvi isso, por exemplo, dentro do MDB. Embora o partido tenha ali dado a orientação do voto contrário, tem deputado que no seu estado faz oposição ao campo da esquerda e está mais próximo do bolsonarismo, ou pelo menos de um campo mais conservador. E aí, para marcar essa posição, essa diferença, acabou votando favorável à PEC. Você já falou do caso do deputado Aécio Neves, que acabou se abstendo, participou daquela reunião da executiva que fechou questão, e inclusive ele faz parte da executiva, assim como todos os ex-presidentes de partidos, e por isso ele acabou se abstendo, que seria uma forma de não contrariar a posição, o fechamento de questão do partido. E aí a gente viu que no fim das contas, isso acaba revelando muito da dificuldade dos partidos pelas diferenças regionais, mas também por essa pressão de redes sociais bastante forte, inclusive em alguns aspectos regionais. Uma curiosidade, se for contar por estados, em 5 estados da federação, na verdade em 6 estados da federação, a PEC teria sido aprovada. Em estados com bancadas pequenas, como Acre e Mato Grosso, com apenas 8 deputados, no caso do Espírito Santo com 10 também, mas o que chama atenção foram os 3 estados da região sul. Nos 3 estados teve mais de 60% dos votos
a favor, ou seja, se fossem congressos próprios nessas, câmaras próprias nesses estados, a PEC teria conseguido o quórum mínimo de 3/5 das bancadas. Renata, a gente viu ali que tiveram alguns partidos que tiveram o maior número de deputados que como se traíssem, a orientação da bancada mesmo ali. Teve o PSD, MDB e PSDB também, que foram os maiores números de traições, que a gente pode dizer assim, dos parlamentares aí que acabaram votando contra a orientação, Renata. Nesse jogo, se a gente olhar para os dois lados, tanto do lado de quem estava fazendo um esforço grande ali, um trabalho concentrado para barrar o projeto, vamos citar aqui o caso de PSDB e DEM, quanto do lado do governo, a gente teve ali uma série de traições. Do lado do governo, o Dani deu destaque à bancada do PL, partido importante da base aliada, tanto a orientação quanto o comportamento da bancada foi completamente diverso. PP liberou a bancada dizendo de cara que havia uma divisão. Então, se a gente olhar para os dois lados, ninguém foi de arrastão para segurar o seu intento. Quero retomar rapidamente o que a Dani falou no fim da nossa outra rodada, porque é muito importante. Se a gente tem uma ironia, o governo Dilma e Dilma Rousseff era contra a ideia do voto impresso, perdeu no Congresso que aprovou e depois derrubou o seu veto. O presidente Jair Bolsonaro agora perdeu, gostaria que fosse implementado e o Congresso voltou contrariamente. Qual é a diferença nesses casos? A diferença é que o presidente Jair Bolsonaro, dessa vez, abriu mão de usar a política em diversos momentos para conduzir esse tema. E aí a política reagiu. Quando o presidente fez isso, ele afastou aliados, inclusive, da base dele, base essa que o presidente gastou boa parte do ano passado para sedimentar e tem investido muito nessa relação. E o que isso aponta, então, para o futuro? Aponta que o presidente está se agarrando agora ao discurso. Ele olha o que aconteceu ontem para alimentar uma fala que ajuda a aquecer a sua militância. O presidente não dá nenhum sinal de que quer parar de colocar dúvidas sobre o nosso sistema eleitoral. A dúvida que eu acho que fica interessava de fato ao presidente já promover essa alteração ou interessa ao presidente manter vivo esse tipo de discurso que coloca em dúvida o pleito?